já compartilha paciente há mais ou menos uns 15 anos. E eu fui conhecer o Mindfulness por causa da minha especialidade, né? A Karina foi uma grande incentivadora para eu começar a fazer o Mindfulness. Em 2014, eu fiz um congresso na Europa e lá eu ouvi pela primeira vez o termo. Mas ouvi o termo, achei bacana a colocação, mas não fiz nada com aquilo. Uhum. Depois de alguns meses, eu e a Karina juntas conversando, e ela falou que ela tinha assistido uma palestra de Mindfulness lá no HC, no Foi. grupo dela de Zumbido. E eu falei, puxa, eu quero contato. Com quem que você fez? Porque isso já estava na minha mente, né? A Karina me deu o contato do Stephen Little, que na época era o profissional que mais falava de mindfulness para Isso. pacientes de dores crônicas. Eu fiz a formação com o Stephen, aí fui para a Unifesp de novo, que já era minha casa de mestrado, para fazer a formação para aprender a ensinar o mindfulness para as pessoas. Então, assim, até o termo, né, Karina? Você falou que tem leigo, tem gente que tem zumbi. Até o termo mindfulness é estranho, né? É. As pessoas não sabem nem como é que escreve, como é que Hum, pronuncia. pronuncia. Uhum. Então, o mindfulness, aqui no Brasil, a gente traduz como uma técnica de atenção plena. Então, se você acha mais fácil chamar de atenção plena, tá tudo certo. A gente pode falar Tá. atenção plena também. Então, Ótimo. é isso. Muito bom, gente. Então, olha que importante, né? Como essa multidisciplinaridade, né, Simone? E também você com Sim, essa atuação aí, eu adoro profissionais que têm essa mente um pouco mais aberta, né? Quer dizer, uma sim. dentista que acabou seguindo aí essa linha que hoje está na crista da onda, É. pelo menos em relação ao tratamento de zumbido. Simone, antes da gente começar a falar sobre atenção plena, mindfulness, Tá. eu queria te fazer uma pergunta que eu sempre faço para todos os meus convidados. Eu lembrei, por exemplo, quando eu comecei a fazer isso, eu lembrei de um programa do Abu Janra, que Ah, ele fazia um o programa na TV provocações. Cultura, que era Provocações. Adoro. E eu não perdia esse programa. E daí, quando eu comecei a entrevistar as pessoas aqui na live, eu falei, gente, eu quero fazer uma mesma pergunta. E ele fazia a mesma pergunta, né, para os Era. convidados dele, que era o que é a vida, né? E daí eu falei, gente, eu vou fazer uma adaptação aqui para minha live. A minha pergunta é: o zumbido, ele tem cura? Ele pode ser curado? Sim. A gente tem que entender, Karina, que, primeiro, que existe um mito muito, muito preconceituoso e antigo em torno do zumbido, né? O zumbido é um sintoma. Então, a primeira coisa, a gente precisa descobrir de onde vem esse zumbido, né? E eu já tive casos de cura de zumbido no meu consultório, de pacientes que foram procurar o tratamento. E assim, é tão interessante porque o paciente, ele cresce tanto com essa crença de que o zumbido não tem cura, que na minha anamnese eu faço essa pergunta para o meu paciente, né? Você tem zumbido? Aí o paciente, muitas vezes o paciente responde assim: eu tenho, mas isso deixa para lá, porque isso eu sei que não tem cura mesmo. Eu vim aqui E por causa da minha dor. O zumbido eu tenho, mas eu já me acostumei. Eu falo, mas escuta, não dá para acostumar com zumbido. Não, mas isso, olha, não, a minha mãe tinha. Sempre vem uma história, porque eu acho o paciente de zumbido muito sofrido. Porque o paciente, às vezes, ele já procurou muitos profissionais a respeito disso e profissionais desatualizados, profissionais que ainda têm uma visão muito antiga. E a pessoa, às vezes, nem faz uma boa anamnese e responde: não, olha, isso não tem jeito, é melhor você conviver com isso. uhum. Ok, existem alguns zumbidos que, de fato, você vai ter que aprender a conviver. E o mindfulness é até uma das estratégias para aprender a conviver. Mas, na verdade, hoje em dia não, porque já tem mais de 15 anos que a gente trabalha juntas e a gente sempre trabalhou nossos pacientes de zumbido com resultados muito bons, né? Uhum. Então, a primeira coisa de qualquer tipo de patologia é o diagnóstico. Ter um diagnóstico, saber, porque zumbido não é diagnóstico. Saber, eu tenho zumbido, isso não é nenhum diagnóstico. Então, acho que a primeira coisa para você ter um bom diagnóstico é você ter uma boa anamnese.
E o que a gente mais Uhum. percebe, Karina, é que muitos profissionais são muito deficientes na tomada de história. Então, já começa na própria maneira como a pessoa toma aquela história, na atenção, no tempo que ele reserva para fazer uma primeira consulta. Porque tem uma frase que eu gosto, bem mineirinha, mas é que quem só tem martelo na mão enxerga prego para todo lado. Então, o Uhum. paciente chega lá no consultório do dentista e fala assim: ah, eu vim aqui porque eu tenho bruxismo. O dentista vai lá, faz uma placa, entrega essa placa para o paciente e fala: está resolvido. A gente tem uma especialidade para cuidar disso. E essa especialidade é uma especialidade que ela tem uma abordagem muito multidisciplinar. Então, ela vai perguntar sobre tudo. E uma das coisas que a gente acaba descobrindo quando a gente faz uma boa anamnese num paciente que veio me procurar por causa de ATM é a incidência de zumbido. Sim. E o Ô, quanto que os Simone, pacientes... e deixa eu te perguntar uma coisa. Dentre esses casos que você já viu de cura, você lembra de algum para contar assim, olha, foi por causa de uma disfunção temporomandibular, que de repente tratou essa disfunção e o zumbido desapareceu, ou uma pessoa que tinha um bruxismo e aí passou a usar placa? Conta pelo Então, menos uma história ou duas aqui, porque eu acho tá, muito importante devido a isso tudo que você colocou mesmo, né? Que é tá. essa 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 coisa que martela há tantos anos desses profissionais falarem, até os próprios profissionais, né? Não estou falando não Aham, só de pacientes, mas dos profissionais que sempre repetem que zumbido não tem cura, que não tem o que uhum, fazer e não tem tratamento. Então, um dos meus objetivos aqui da minha página do Instagram é desmistificar esse tipo de informação para o paciente. Então, se você puder entendi. contar alguma história aí de caso Vou contar clínico, duas seria bom. histórias. Vou Tá. contar duas histórias diferentes e bem emblemáticas. Eu tive uma paciente, ela era aeromoça e ela fazia viagens internacionais, então ela passava a noite toda acordada, né? Então, ela foi me procurar por causa de dor na região da articulação, tinha deslocamento. Então, sabe aquela pessoa que se queixa de que quando abre a boca estala e a hora que fecha a boca estala de novo? E acordava com dor e tinha muita dor de cabeça. Ela, na verdade, era poliqueixosa, porque então ela tinha problema de sono. É um quadro muito comum no dia a dia de quem trabalha com dor e disfunção, que é cervicalgia, cefaleia tensional, dor de cabeça fim de tarde, às vezes dor em todos os dentes. E Uhum. ela era bruxômona. Bruxômona é aquela pessoa que tem o hábito ou de apertar os dentes ou de ranger. E aliado a isso, ela tinha um problema seríssimo de qualidade de sono. E o trabalho não colaborava, né? Porque ela viajava, ela trabalhava na United, então ela fazia voo internacional e aí ela chegava no destino, então ela passava a noite inteira acordada, ficava lá 2 noites, depois ela voltava, então uma semana ela dormia 2 noites e duas não. E quando a gente começou a fazer o trabalho dela, ela ela não falou sobre zumbido. Não foi uma primeira queixa, porque a maioria deles não fala, não relata. E à medida que foi sumindo as outras coisas, ela foi falando: não, e agora está sobrando uma coisa que está me incomodando, que agora eu percebo mais o meu zumbido. Quando ela deixou de prestar atenção nas outras coisas, o zumbido veio mais à tona. E aí a gente fez um trabalho, não sei se você lembra dessa paciente, ela fez, foi com você mesma, ela chamava Vanessa, e ela tinha uma cervicalgia muito grande, muito trigger point de masseter, e a gente, junto com a abordagem que a gente fez toda, multidisciplinar, ela usou aparelho ortodôntico porque ela tinha uma má oclusão, aí depois que ela usou o aparelho ortodôntico, ela fez um trabalho com você de algumas sessões, porque ela tinha dores, e a gente Uhum. conseguiu reposicionar a mandíbula dela num lugar melhor. Ela começou a fazer procedimentos de higiene do sono nos dias da semana que ela não estava voando. E ela conta assim que a vida dela teve uma mudança muito grande. A melhora na qualidade de vida dela foi enorme, porque tudo aquilo causava um estresse muito grande. E à medida que a gente foi selecionando cada coisa, trabalhando a qualidade do sono, trabalhando a rigidez da musculatura, soltando esses trigger points, fazendo um trabalho comportamental cognitivo para que ela pudesse lidar melhor com os momentos de dor e desconforto e de zumbido. Ela falou: olha, minha vida é outra.
Então, Uhum. essa paciente, ela teve remissão total de todos os sintomas, sabendo que tudo isso também pode voltar em algum momento. Mas se a pessoa sabe que ela tem, se ela recebe um diagnóstico, se ela sabe qual é o tratamento, isso já dá uma tranquilizada. O Uhum. difícil é ela ficar procurando profissionais e profissionais e nunca conseguir um tratamento que resolvesse os problemas dela. Porque era essa abordagem que ela Exatamente. precisava. Quer dizer, alguém foi e deu um nome para aquilo que ela tem, né? Isso daí é um Isso teria alento. um tratamento que funcionou, né? Exatamente, exatamente. Muito bom seu relato. Eu lembro sim da Vanessa, uma queridona. Ô, Então, agora, Simone, o outro que eu queria falar, que foi um sim. outro aspecto, eu acho que você também lembra um paciente nosso, ele era mais velho e ele teve o zumbido a partir de um trauma, ele caiu do cavalo. E ele, a partir do momento que ele caiu do cavalo, ele começou a ter esse zumbido, mas ele era uma pessoa mais velha e mais resistente. E é comum, às vezes, num processo de dor crônica, a pessoa desenvolver algumas resistências em relação ao tratamento. E ele, por exemplo, ele não chegou num momento onde ele aceitava que aquilo estava acontecendo com ele. Então, ele se referia ao acidente de uma forma muito negativa, porque ele culpabilizava, ele montava numa hípica, e a hora que ele passou com o cavalo, uma pessoa que estava cortando a grama ligou o aparelho no mesmo momento e o cavalo se assustou e ele caiu. Uhum, Então, ele não conseguiu ressignificar esse acidente. Então, ele ficou com aquele trauma do acidente e ele culpabilizava, e ele se vitimizava, e ele catastrofizava. Ou seja, a... ele não conseguiu. Eu não sei nem se ele tivesse tido um comportamento frente ao zumbido diferente, se ele não teria tido cura. Eu tinha a impressão que se ele tivesse uma adesão mais positiva do tratamento, a gente teria conseguido tratá-lo. Mas ele era uma pessoa que não tinha crenças em nada. Ele já chegava no tratamento sem adesão. Ele dizia, não, nada comigo funciona. Então, por uhum, que eu quis colocar o exemplo dele também? Porque grande parte do sucesso do tratamento está na capacidade do paciente de acreditar que ele também pode alcançar a cura. Então, e uhum, mesmo que ele não alcance a remissão total do zumbido, ele poder viver bem com aquilo que foi colocado na vida dele. uhum. Nossa, muito bom seu relato. Ô, Simone, agora a gente vai entrar um pouco mais agora no tema. Tá. E aí, muitas pessoas ainda elas não sabem o que é atenção plena, mindfulness. Algumas Uhum. sabem, outras não. Daí eu queria que você falasse um pouco. É uma técnica? É simplesmente só meditar? O que que seria o mindfulness? Vamos começar pelo próprio significado da palavra, né? Mindfulness é o estado mental, é a consciência que surge em você quando você está prestando atenção de maneira intencional e sem nenhum julgamento aquilo que você está fazendo naquele momento, aquela situação que você está vivendo ou aquele fenômeno que você está vivendo. Então, quando você fala assim, nossa, eu estou mindful, eu estou totalmente conectado com o que está acontecendo aqui agora. E então não é só a meditação que te leva para um estado de mindfulness. Por exemplo, se você está numa hora que você gosta de dançar e você começa a dançar e você fica totalmente entregue àquela sensação, você está mindful naquele momento. Então, mindfulness é o estado que você consegue chegar de consciência quando você está totalmente presente no momento presente. Uhum, Protocolos de mindfulness são programas que surgiram a partir da década de 70, usando esse conceito, montando então um programa educacional onde você ensina as pessoas durante determinado tempo que elas podem alcançar esse estado de mindfulness através de exercícios meditativos e através de exercícios de respiração. São técnicas psicoeducativas. Então, quando você ouve falar assim, eu faço mindfulness, eu vou fazer um curso de mindfulness, provavelmente essa pessoa está se referindo que ela vai fazer um curso que segue um protocolo que foi elaborado dentro da academia por um estudioso chamado João Kabat-Zinn, no final da década de 70,
no hospital de Massachusetts, esse cientista conduziu uma clínica de dor. E ele não estava tendo muito sucesso daqueles pacientes altamente recidivantes. E a prática pessoal do João Kabat-Zinn é de budismo e de professor de yoga. E ele perguntou para o coordenador dele, para a direção, eu poderia ensinar alguns exercícios de meditação, de respiração, exercícios de postura, exercícios físicos para os meus pacientes, para ver se a gente tem algum resultado? E aí a resposta que ele teve, olha, a academia é laica, você não pode ensinar nada que tenha fundo religioso. Ele falou, não, mas eu não vou ensinar nada que tenha a ver com... Eu vou trazer isso sem nenhuma conotação religiosa. E aí ele, por 8 semanas, ensina alguns exercícios e algumas técnicas nessa clínica de dor, e no final dessas 8 semanas ele tem um resultado fantástico. Aí, a partir disso, ele começa a fazer pesquisas e implementar um protocolo. E por que 8 semanas, né? Número cabalístico? Não, na verdade, era o número de sessões que o SUS de lá liberava. Então, a maior parte das pesquisas foram feitas em cima de 8 semanas. Algumas universidades americanas fazem com 6 semanas. Mas, então, o que acontece é que você faz um curso que vai seguir um protocolo amplamente estudado, com muito artigo científico publicado, mostrando quanto melhora, tanto na vida, na saúde, quanto na educação, quanto nas empresas. Então, hoje, você falou, está super na moda, tá? Porque hoje existem protocolos voltados para os empresários, para os executivos, para a prevenção de recaída, para quem tem problemas com drogas, tem o Mindfulness Eating, que é para quem tem problemas de distúrbios alimentares. Então, existem protocolos, vários protocolos. O do zumbido, ele entra muito dentro do protocolo de mindfulness baseado na redução do estresse e na melhoria da qualidade de vida, que chama MBSR, que é o mindfulness que foi estudado lá pelo João Kabat-Zinn. Tá. Ô, Simone, colocando um pouco, então, para a realidade dos pacientes com zumbido, né? Quando você deu esse conceito de que o mindfulness, ele é essa consciência que emerge, né? De propósito, no momento presente, o que acontece com o paciente com zumbido frequentemente? Ele está sempre focado no futuro. Sempre focado no futuro. Qual seria, por exemplo, as frases que eu mais ouço no consultório, né? O meu zumbido, por exemplo, e se o zumbido aumentar? Eles entram muito nessa palavra, nesse o e se, né? Que é um pensamento disfuncional. Então, eles ficam, e se o zumbido aumentar? E se o zumbido não desaparecer? Quer dizer, e se eu não conseguir? Então, esses pacientes, eles ficam muito focados no futuro. Ou então no passado, que é, quando eu não tinha um zumbido, a minha vida era muito melhor. Né? Então, o mindfulness, de acordo com esses estudos todos, que no Reino Unido é muito forte, esses estudos com zumbido. Então, o que acontece? A partir do momento que esse paciente pratica, ele vai começar a praticar essa consciência no momento presente, sem se preocupar com o futuro. Por quê? Primeiro que o futuro é a coisa mais incerta que existe, é a coisa menos palpável que existe. A gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a 20 minutos. Né? Como tem aquela propaganda da Band News, né? Na Band News, em 20 minutos, tudo pode acontecer. Então, em 20 minutos, tudo pode acontecer. Então, é o que eu falo para meus pacientes com zumbido, sempre que eu faço essa proposta de fazer o tratamento com mindfulness, né? Então, essa questão, Simone, deles voltarem mais para o presente, isso traz um alívio muito grande, porque eles param de se preocupar com esse zumbido que ninguém sabe se de repente vai desaparecer, ou se de repente ele vai melhorar ao ponto desse paciente não ligar mais para o zumbido. Porque lembrando que 80% das pessoas que têm zumbido, elas não se incomodam com o sintoma. Apenas 20% que se incomodam, que procuram ajuda de profissionais, tá? E
o segundo ponto que eu acho mais importante desse conceito que você citou é em relação ao julgamento, que é a coisa mais fantástica que eu acho no mindfulness. Quer dizer, que é estar focado, presente no momento, agora, nesse momento, mas sem julgamento. O que acontece com os pacientes? Não só, lógico, com todo mundo, porque a coisa mais difícil do mundo é a gente não julgar, porque a gente julga sobre tudo e sobre todos o tempo inteiro. E com os pacientes com zumbido não é diferente. Esses pacientes com zumbido, Simone, eles costumam falar assim: ah, esse zumbido chato, esse zumbido que insuportável, esse zumbido que incomoda. Então, eles rotulam o zumbido, dando um rótulo mesmo para eles e julgando o tempo inteiro. E que eu noto que os meus pacientes de zumbido e que se propõem a praticar mindfulness, é impressionante a melhora desses pacientes. Eu tenho pacientes que passou a não perceber mais o zumbido durante o dia. Então, o que você acha disso tudo? Então, na verdade, assim, a primeira coisa tem duas palavrinhas que a gente devia arriscar do dicionário. A primeira que a gente fala muito é o e se. O e se é uma palavrinha que faz antecipação de sofrimento. É uma palavra que ela por si só já é ansiógena. Porque a pessoa está aqui, mas ela fala assim, mas e se esse zumbido não melhorar? Mas e se eu não conseguir dormir essa noite por causa do meu zumbido? E se? E aí esse e se geralmente lança as pessoas, nos lança numa corrente interminal, numa espiral negativa, que você não sabe aonde vai parar essa espiral negativa. Então, toda frase que começa com um e se, você deveria conseguir ter a capacidade de perceber naquele momento que ela surge, que ela vai te colocar nessa espiral negativa e tentar não entrar, que são os pensamentos antecipatórios, né? E é o que você falou, é ponderar sobre o imponderável. Você não sabe o que pode acontecer. Mas quando você entra nessa espiral, você vai startando um pensamento negativo atrás do outro. Ninguém fala, e se eu tiver uma noite de sono maravilhosa? E se eu amanhã acordar com um super bom humor? E se amanhã tiver um dia lindo? Geralmente é, e se der tudo errado? E se... Então, a primeira coisa é assim, você conseguir perceber a qualidade do seu pensamento e conseguir, ao invés de engajar com esses pensamentos negativos, antecipatórios ou ruminativos, porque o pensamento ruminante é aquele que fica voltando no passado, né? Eu deveria ter feito esse tratamento antes. O do futuro é muito e se, e o do passado é eu deveria. Sim. Ou eu poderia ter... nesse dia eu poderia não ter caído do cavalo. Eu poderia, entendeu? Então é sempre assim, eu deveria, eu poderia. Então, esse pensamento ruminante, e tanto o ruminante quanto o antecipatório, o pensamento que é muito ansiógeno, ele tira você da única coisa que você tem, que é o presente. Ele esvazia o momento presente. Ele rouba o seu momento presente. Então, na verdade, durante essas 8 semanas, o que a gente faz é treinar muito a nossa capacidade de prestar atenção aonde está o meu pensamento. Porque se eu consigo controlar, a palavra não é nem controlar, se eu consigo observar o meu pensamento e ao invés de engajar numa corrente de pensamentos negativos intermináveis, se eu consigo acolher esse pensamento e deixá-lo passar, eu vou mudar toda a minha qualidade de vida. Então, por que é que as pessoas se dão tão bem? E não são só as pessoas com zumbido ou com dores crônicas, pessoas com muito problema de estresse, as pessoas com burnout. Então, todo tipo de coisa que rouba a sua qualidade de vida, se você parar para observar, é porque você não está no momento presente. Tem uma pesquisa, Karina, que é super legal, e é uma pesquisa antiga, hein? Ela é de 2010, ela foi feita lá em Harvard. É uma pesquisa do Daniel, eu lembro que é o nome do meu marido, né? Kahneman, Daniel Kahneman. Ele fez uma pesquisa que foi a seguinte, ele distribuiu 200 iPhones, é uma pesquisa universal, por vários países. E ele lançava perguntas assim, o que você está fazendo agora? E no que você está pensando? E você está feliz ou você está infeliz?
E ele descobriu que 47% do nosso tempo a gente não está presente naquilo que a gente está fazendo. E quando a gente não está presente naquilo que a gente está fazendo, a gente está infeliz. Então, metade do nosso tempo a gente está em outro lugar. Ou seja, nossa mente está distraída, está divagando. E quase sempre não está divagando pensando em coisa boa. Então, isso foi feito em 2010, que não tinha essa coisa do WhatsApp. Imagina se fosse feito hoje. Não ia ser nem 47% do tempo. Acho que 80% do tempo a gente não está presente. E aí o Mindfulness faz isso. Ele te ajuda a treinar a sua atenção para estar focado naquilo que você está fazendo. Porque a gente tem uma inversão, né? Uma distorção do nosso tempo histórico de achar que ser multitarefa é vantajoso, é produtivo. E isso é a coisa que mais rouba a nossa atenção, a nossa energia e te tira do momento presente. Então, a partir do momento que você começa a ficar mais focado em fazer uma coisa de cada vez, em estar ali quando você está fazendo aquilo, você fala, nossa, depois que eu comecei o Mindfulness, a minha melhora da minha memória foi incrível. Não é que você melhorou muito a sua memória, é que quando você estava lá trancando a porta, a sua cabeça estava pensando que você tinha que levar o carro na oficina. Aí você deita na cama e fala, puxa, será que eu tranquei a porta? Você não estava presente. Então, a partir do momento que você começa a focar mais naquilo que você está fazendo, e isso tem que ter uma intenção, e essa intenção tem que ser, eu quero prestar atenção nisso, e observar e não julgar, né? Observar, não fazer críticas, sobretudo a autocrítica, né, Karina? Porque se tem uma coisa que a gente percebe com pacientes que têm dor crônica, zumbido, problema de sono, é que quase todos têm características muito específicas. São pessoas com uma autocrítica muito grande, com uma Perfeccionistas, cobrança né? muito grande, com uma autocobrança muito grande. Então, a partir do momento que você começa a olhar para aquilo que te incomoda com mais gentileza, com mais aceitação, você vai virando uma chavinha. Sim. Simone, tem um conceito, bom, de todos esses estudos que eu leio bastante do uso do mindfulness para o paciente com zumbido, né? Eles falam muito assim que no mindfulness esse paciente ele aprenderia a aceitação. Isso. E quando eu dou aula de mindfulness, eu vou explicar para o meu paciente sobre o assunto. Muitos falam assim, então quer dizer que aceitar eu tenho que engolir a seco esse zumbido. Eu falo que não. Que aceitar, na verdade, é dar consentimento em receber alguma coisa. Então, você dar consentimento em receber o zumbido na sua vida, isso, na verdade, é um passo muito importante que a pessoa dá. Né? E não significa que você... o que eu acho que é muito importante ressaltar, Karina, quando você fala de aceitação, a pessoa, ela pensa em resignação. Então, tem que ficar muito claro que aceitar, se você for lá no dicionário procurar, não aceitar é resignar, é receber. Isso, então, é dar consentimento dar em consentimento alguma daquilo que coisa. está acontecendo. Não significa que você tem que gostar, não significa que você tem que concordar. Mas a partir do momento que você aceita que a vida é como ela é e não como você gostaria que ela fosse, sim, você tem a oportunidade de saber que aquilo está ali presente e que você pode lidar com aquilo de maneiras diferentes. Enquanto você não aceita, enquanto você está resistente àquilo, reacionário àquilo, aquilo vai te incomodando. A hora que você recebe e fala, ok, então o zumbido está aqui. O que eu posso fazer? Deixa eu acolher o zumbido. E isso é muito difícil, porque no começo você fala, você tem que acolher, a pessoa fala, mas eu não gosto disso. Como é que eu vou acolher uma coisa que eu não gosto? Então, você não vai precisar gostar. Mas a partir do momento que você passar a aceitar, o próximo passo, aqueles passos são aqueles mesmos passos do luto, né? A negação, a barganha. Enquanto você não aceita, você não chega na cura. Sim. Então, aceitar é você ter uma atitude ativa. Às vezes a pessoa acha que aceitação vai implicar numa passividade. Então, a gente deixa muito claro que não tem passividade. A aceitação, ela pode ser proativa. Sim. Tanto e também, que procurar Simone, um tratamento.
quando você fala sobre essa questão, por exemplo, da pessoa, ai não, será que eu tenho que gostar, né? Porque o dia a dia da pessoa, às vezes, é aquela luta, né? Ou então, muitos falam assim, eu não vou aceitar nunca esse zumbido. Muitas pessoas falam isso. E eu por dentro, eu fico, que pena que isso acontece, né? Porque isso é uma barreira, é como se fosse um leão de chácara que fica lá impedindo a evolução do tratamento daquela pessoa. Ela não vai, dificilmente a pessoa vai melhorar do zumbido quando ela fala, eu não aceito o zumbido. E quando o Eu paciente nunca assim, vi nenhum mas paciente melhorar do zumbido quando fala, eu quando ele não tem essa aceito esse postura. zumbido. E quando eles falam assim, mas por quê? Por quê comigo? Por quê? Eu falo, Por quê? olha, não faça essa pergunta por quê. Pergunta para quê. É totalmente diferente Exatamente. quando você fala para quê? De que forma que eu posso transformar? O que, que isso pode me Transformar. trazer? O que, que esse zumbido quer com você? Como é que você pode ressignificar isso? A partir do momento que a pessoa aceita, ela começa a avaliar de maneira diferente e ela não catastrofiza, e aquilo deixa de ser a única coisa na qual ela presta atenção. Então, uma coisa que ajuda muito, ela está lá, naquele momento o zumbido tá. Porque o zumbido ele modula, né, Karina? Às vezes ele tá mais forte, às vezes ele tá mais fraco. Sim. Ele tem um componente emocional importante. Se a pessoa fica mais nervosa, aquilo vem de maneira. Se você para, começa a respirar. Então, como é que é estar presente no momento presente? Isso é difícil de fazer? Não, são exercícios muito simples. Então, basta, às vezes, você fazer uma pausa. Você fala, mas eu não acho que eu não vou aprender a meditar. Muitos deles falam assim, não, mas isso não é para mim. Eu sou uma pessoa muito dinâmica, eu não vou ficar parada Agitada. meditando. Eu não vou Sim. esvaziar minha mente. Aí a gente tem a primeira coisa que falar, olha, a meditação de mindfulness, ela não tem nenhum interesse de esvaziar a sua mente. Uhum. Ela quer E que é você impossível. consiga prestar atenção no que está acontecendo no seu físico, o que está acontecendo na sua cabeça, qual a qualidade do pensamento que está ali, e observar isso sem crítica e só falar. Então eu falo, ao invés de você olhar com um olhar de revolta para o zumbido, olha para ele com um olhar curioso. Nossa, como é que ele está agora? E por que que agora ele está pior? Como é que eu estou me sentindo agora? Por que que nesse momento isso começou a piorar? Eu estava bem, aí de repente veio uma contrariedade, e essa contrariedade fez com que o meu zumbido piorasse. Uhum. Começa a E aí julgar, né? começa a julgar. E aí o que, que ele começa a fazer? Ele começa a observar e se autoconhecer e descobrir o que é fator predisponente, o que é um fator de piora, o que é um fator, o que é um gatilho para aquele zumbido. E a partir do momento que ele começa a observar e evitar aqueles gatilhos, e a hora que ele está com um zumbido, ele para e fala, não, então deixa eu respirar. Eu estou percebendo que eu estou muito nervoso. Não precisa ir sentar, fazer posição de lótus, os louquinhos do incenso, acender incenso, nada disso. Basta você parar, observar a sua respiração e começar a levar clareza para o que está acontecendo com você. Então, através da sua respiração, você só parar, observar o seu corpo e começar a respirar com mais tranquilidade, você já consegue uma estabilidade, uma tranquilização. Então, às vezes, são exercícios muito simples que ajudam a pessoa com o Sim. zumbido. Basta você contar para ele que ele Uhum. tem o poder de deflagrar, acentuar ou suavizar esse zumbido. E a hora que ele começa a se sentir empoderado, ele fala, não, gente, eu consigo interferir no meu zumbido, eu consigo interferir no volume, ou eu consigo interferir na frequência. Quando essa pessoa consegue perceber que ela tem o poder de mudar o que está acontecendo, a vida dela melhora muito, porque ela passa a não ter medo, nem Sim. aversão. Tem Ela um começa a se sentir exemplo que eu poderosa. adoro. Sim, tem um exemplo que eu adoro falar para os meus pacientes com zumbido, que é assim, é como se o zumbido ele fosse um visitante inesperado. Uhum. Sabe aquele parente? Todo mundo tem um parente pentelho. Todo mundo tem. A tia Aí periquita. o parente pentelho te liga naquele dia e fala assim, ó, eu tô indo para sua casa de Malicuia e eu não sei quando eu vou embora
eu não sei quanto tempo eu vou ficar aí na sua casa. Só que você não pode dizer não para ele, né? Porque é parente. Então, isso é mais ou menos o que ocorre com o zumbido. O zumbido, ele aparece de repente. Ele não avisa a hora que vem. E ele não avisa quando ele vai embora. Né, Simone? A gente não sabe, a gente não pode bater o martelo para dizer o dia que ele vai embora. Então, é o que eu falo para os meus pacientes. Olha, só que é um parente que vai lá te visitar e vai ficar na sua casa, que é uma pessoa chata, é uma pessoa difícil, que no início você acha essa pessoa que você não quer muito estar perto. Que é o que acontece com o zumbido. A pessoa fica assustada, a pessoa fica com medo, a pessoa fica chateada. Só que aí eu falo, olha só, de repente você percebe que essa pessoa não está indo embora da sua casa. Está passando 4, 5 meses e esse seu parente continua lá. Então eu falo, você vai ter duas opções. Se a gente pensar de uma forma dicotômica. Ou você vai ficar sofrendo, chegando mal-humorado em casa, ficando chateado na sua própria casa, ficando estressado porque essa pessoa está na sua casa, ou você vai tentar começar a olhar essa pessoa de uma forma mais curiosa, com aceitação, que é esse trabalho que o Mindfulness faz, para de repente enxergar a pessoa com outros olhos, né? De repente até entender por que ela tem aquele comportamento. Então, eu falo para ele, Simone, que o Mindfulness traz essa abertura, que é como se fosse essa história aí desse visitante inesperado e chato. Tem um videozinho muito bacana no YouTube, para quem tem zumbido, dá um pulinho lá e vê. Não tem nada a ver com o zumbido, né? Mas que chama O Convidado Indesejado. É muito bom. E de terapia de aceitação e compromisso, que é uma das linhas de terapia comportamental cognitiva que dá muito resultado para esse tipo de trabalho, né? Que é essa história mesmo que você falou, né? Mas, ao mesmo tempo, Karina, às vezes a gente pode receber esse convidado, mas a gente também não precisa ficar servindo chá para ele, né? Para ele ficando ali sem que você não faça nada. Então, na verdade, a ideia é que você aceite, né? Que você receba, mas que você também pontue. Você tem que ter uma atitude proativa. Né? Você não vai ficar lá esperando essa pessoa ir embora o dia que ela resolver. Se você também não criar uma estratégia, ela não vai embora nunca. Sim, é como o muito tratamento importante. do zumbido, né? É um tratamento ativo. Então, é importante você ter uma atitude diante disso, de quando, olha, isso me incomoda. E a atitude é principalmente, hoje que a gente tem tantas alternativas, às vezes a internet ajuda, às vezes atrapalha, mas às vezes até fazer pesquisas e perceber que hoje já tem tanto profissional da área de otorrino, da área de fisioterapia, da área de DTM, do orofacial, que pode te ajudar. Não ficar preso a esses conceitos antigos de que zumbido não tem jeito, não tem cura, eu vou ter que levar isso para o túmulo. Não, inclusive assim, o conceito né? O zumbido pode ser curado? Pode, mas todo mundo vai ser curado? Não. Mas a maioria melhora do sintoma. O que é melhorar? É ele realmente, com o tratamento, esse volume baixar, ou se esse volume não baixar, a pessoa ela se habitua ao sintoma. Simone, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão, assim, porque só para fazer um parêntese aqui antes. Então, assim, só para vocês entenderem, gente, que o mindfulness ele é baseado na terapia cognitiva comportamental, primeira coisa. Segunda coisa, não é simplesmente meditar, não tem nenhum tipo de relação com religião, tá? Muito pelo contrário. Mindfulness, ele tem muita evidência científica. Muita, e não é pouca, não. E tá cada vez mais crescendo, tá? Com certeza. Então, Simone, eu queria que você comentasse um pouco sobre os estudos que mostram o uso da ressonância magnética funcional, mostrando as alterações cerebrais que ocorrem durante uma meditação, por exemplo. Lembrando que a meditação do Mindfulness é uma meditação guiada, tá? Isso. Só para passar isso para os seguidores também. Então, na verdade, a partir da década de 80, quando começaram as pesquisas mais
elucidativas sobre a relação da meditação com o efeito que ela causava no cérebro, foi quando estava surgindo também as ressonâncias magnéticas. Então, eles pegaram... existem vários